Vamos lá, agora, continuar o nosso estudo. Aqui a gente falou sobre ato administrativo e sobre os 5 elementos do ato administrativo. Você já aprendeu isso, depois você vai revisar isso nos seus estudos, mas a gente vai evoluir para um conceito central do direito administrativo, que é a noção de vinculação e discricionariedade. A todo momento no direito administrativo a gente vai ver essas duas palavras, vinculação ou vinculado, discricionariedade ou discricionário. Professor, o que é isso? Bom, o ato discricionário é o ato que a lei permitiu uma margem de decisão. E aí, o administrador, dentro dessa margem de decisão, vai ter a possibilidade de avaliar a competência, vai ter a possibilidade de avaliar a conveniência e a oportunidade de determinado ato, correto? Por sua vez, o ato vinculado significa que a lei já estabeleceu todos os critérios possíveis e imaginados para aquele ato. Ali, o administrador não vai ter liberdade decisória nenhuma, porque, na verdade, a lei já decidiu tudo. Ele só vai transformar aquela previsão legal abstrata em um ato concreto, em um ato administrativo. Mas ele não teve liberdade. Todos os elementos já foram estabelecidos por meio da lei, correto? Então, veja aí que a gente vai ter 2 tipos de atos. Um que permite liberdade do gestor, que são os atos discricionários, e outros elementos que não vão ter nenhuma liberdade do administrador, que é o ato vinculado. Professor, como eu vou saber se determinado ato é vinculado ou ele é discricionário? Olha, por vezes a lei deixa claro isso. Por exemplo, o lançamento tributário, a gente vai usar aqui a ideia do direito tributário, mas o lançamento tributário, que é a aplicação, a cobrança de um tributo, o lançamento tributário, ele é um ato plenamente vinculado. Ali, o gestor ele nunca vai ter a opção de ver se é oportuno esse tributo, se é conveniente. Não. Ali a lei já decidiu tudo, o ato é plenamente vinculado. Mas, então, nesse caso que eu falei, a lei já deixa claro que o ato é totalmente vinculado. Lá no CTN vai falar que o tributo é uma atividade vinculada. Mas, por outras vezes, a lei vai deixar de forma expressa falar que o ato é discricionário do gestor. Mas, na maior parte das vezes, isso não é trazido de forma expressa. Isso vai ser trazido por meio de lei que tenha termos abertos, vagos, que permitam a interpretação do administrador. Então, quando a lei fala, por exemplo, que determinado ato pode ser celebrado quando houver motivos graves, ela deixou aberto para que o administrador decida o que é ou não grave e se determinado ato ele se enquadra nessa hipótese. Não sei se vocês entenderam direito, mas existem esses termos no direito, que são cláusulas abertas, que são elementos indeterminados. Essa é uma forma que a lei traz discricionariedade para o gestor. Quando ela não restringe, ela não deixa claro, abriu ali uma margem de interpretação. E essa margem de interpretação, ela vai ser utilizada pelo gestor de uma forma discricionária. Correto? Bom, em seguida, a gente viu sobre a descrição, a discricionariedade e a vinculação. A gente vai se lembrar de um tema muito importante para o direito administrativo e, mais ainda, para quem vai advogar em direito administrativo. E é por isso que isso vai cair muito no seu exame de ordem. Uma das formas de controle da administração é a via judicial. E aqui que a gente tem que lembrar que a via judicial, eu só posso entrar e argumentar um processo em relação aos elementos de legalidade, aos elementos vinculados. O Poder Judiciário, ele não vai avaliar o mérito administrativo. O que é mérito administrativo? Mérito é
a margem de competência, o juízo de conveniência e oportunidade, melhor dizendo. Então, mérito administrativo é o juízo de conveniência e oportunidade de determinado ato administrativo. Poder Judiciário, ele vai analisar legalidade. Esse ato é legal, esse ato é ilegal. Ele não vai avaliar o mérito administrativo. O Judiciário não pode falar, esse ato é inoportuno, esse ato, ele é inconveniente, porque o mérito administrativo, ele não é controlado pelo Poder Judiciário. A administração pode sim rever o mérito administrativo, ela pode mudar de ideia, falar realmente esse ato ele foi inoportuno quando ele foi celebrado. Mas o Poder Judiciário não. O Poder Judiciário vai dizer somente se o ato foi ou não ilegal. Bom, essa é a regra geral que eu falei. O direito administrativo tradicional vai defender isso com unhas e dentes, de que o Poder Judiciário só vai fazer controle de legalidade e nunca ingressa no mérito administrativo. Mas uma doutrina mais moderna, e isso vai estar lá na sua prova da OAB, vai dizer que, olha, a gente tem algumas exceções. São duas exceções, o princípio da proporcionalidade e o princípio dos motivos determinantes. Bom, em que pese alguns atos tenham, de fato, espaço para uma análise de conveniência e oportunidade, que o gestor possa, com bastante liberdade, decidir se aquele ato é oportuno ou não, a administração sempre vai ter que decidir de forma proporcional, de forma razoável. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A pena a ser aplicada a um servidor que comete infração, por várias vezes, ela tem sim um conteúdo discricionário. Por quê? Olha, se alguém cometeu uma infração, ela deve ser punido. Mas se vai ser punido com 90 dias de suspensão ou com apenas 2 dias de suspensão do seu trabalho, isso é dentro da margem de discricionariedade da administração. Então, imagine um caso. Um servidor vai lá, faz tudo errado, causa prejuízo à administração, porque fez perder, deixou estragar bens da administração. Ele chegou atrasado, ele xingou o chefe, ele esqueceu documentos soltos, enfim, fez tudo errado. E aí, ele vai sofrer um processo administrativo e aplicam 1 dia de suspensão para ele. Em outro exemplo, na mesma repartição, tinha um outro servidor que ele chegou por 2 dias seguidos, meia hora atrasado no serviço, e isso atrapalhou um pouco o serviço. Ele foi penalizado com 90 dias de suspensão no seu trabalho. Olha, vocês estão vendo que as penalidades elas não foram proporcionais. Infrações menores elas têm que ser punidas de forma mais branda. E grandes infrações elas devem ser punidas de forma mais rigorosa. Então, em que pese a dosimetria exata da pena administrativa, da sanção administrativa, ela tenha um conteúdo discricionário, essa mesma sanção ela deve ser decidida de forma proporcional. E aí, se o Poder Judiciário for instigado a reavaliar aquele ato, em que pese ele não possa avaliar o mérito administrativo, ele vai decidir que aquele ato ele não respeitou a proporcionalidade, ele não foi razoável e vai anular esse ato, correto? Então, essa é a primeira exceção em que o Poder Judiciário vai analisar o mérito administrativo, quando ele for controlar a proporcionalidade e a razoabilidade de um ato da administração. E o segundo é dos motivos determinantes. Como vocês sabem, o motivo são as razões que levam à celebração de determinado ato, e o motivo pode ter um conteúdo discricionário. Olha, eu vou celebrar determinado ato quando houver determinado motivo. Tem outro motivo que eu acho que ele não é suficiente para eu tomar aquele ato. No caso da infração, eu vou falar que se a pessoa se atrasou por
10 dias seguidos, 1 hora, ele vai ser punido. Correto? Mas, se eu explicitei, quando eu fiz a motivação, eu falei que o motivo do meu ato foi determinado, e aquele ato, aquele motivo não for verdadeiro, o Poder Judiciário, ele vai poder anular aquele ato administrativo. Eu apliquei penalidade a um servidor porque eu falei que ele chegou por 10 dias seguidos, 1 hora atrasado na repartição. Mas aí, o Poder Judiciário fala, revendo aquele ato, ele vê que aquele servidor ele não chegou atrasado, nenhum dia. Então, esse motivo determinante para a minha conduta, ele pode ser, sim, analisado pelo Poder Judiciário, e em que pese o motivo seja um elemento discricionário, o Poder Judiciário vai falar que o motivo determinante, o motivo que você apontou como gerador daquele ato administrativo, ele é falso. Então, o seu ato administrativo ele está eivado de vício. É isso que diz a teoria dos motivos determinantes. Bom, e aí a gente já estudou os elementos do ato administrativo. Agora a gente vai estudar os atributos do ato administrativo. Os elementos do ato significam do que um ato é composto, quais são os elementos que compõem esse ato. E os atributos, eles vão ser os adjetivos desse ato administrativo. Quais são as qualidades que todo ato administrativo tem e que vai caracterizá-lo como tal? Bom, e aí a gente vai ver que os atributos, os adjetivos do ato administrativo são, em especial, 3. A presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Bom, quando eu digo que o ato administrativo ele tem presunção de veracidade e de legitimidade, eu estou dizendo que esse ato da administração ele vai ser entendido como correto, legítimo, como legal. Se ele não for, não cabe à administração provar que aquele ato é legal. Cabe a quem estiver impugnando o ato provar por A mais B que aquele ato infringiu determinada lei. Isso é muito importante para a sua prova de OAB, porque esse atributo do ato administrativo transforma o ônus da prova da impugnação do ato administrativo para o impugnante. Não cabe à administração falar que o ato dela é legal. Para ela, basta dizer que ela praticou aquele ato e ele vai ser presumido como correto, como legal. Se você quer derrubar aquele ato administrativo, você, advogado da parte que está impugnando o ato, vai ter que provar que aquele ato é ilegal, que aquele ato não é razoável, enfim. Mas o ato ele vai ser tido como legítimo, como verdadeiro, correto? E aqui a gente vai se lembrar, por óbvio, que é uma presunção de veracidade, mas é uma presunção relativa ou iuris tanto. Isso significa que os atos eles são tidos como legais, como legítimos, salvo prova em contrário. Se o impugnante conseguir provar que aquele ato da administração ele foi ilegal, aí não. Aí tudo bem. O Poder Judiciário vai falar, realmente ficou comprovado que o ato é ilegal, então ele deve ser anulado. Mas aqui, então, a gente vai ter que se lembrar que ele se presume verdadeiro, mas essa é uma presunção relativa. Cabe prova em contrário, correto? Em seguida, a gente vai falar sobre outro atributo da administração pública, que é a imperatividade dos atos administrativos. O que significa imperatividade dos atos administrativos? Significa que a administração, ela pode, por meio de atos administrativos, pode impor obrigações às partes, mesmo sem o seu consentimento. Vamos voltar lá para o poder de polícia, aquele poder que a administração tem em restringir, limitar direitos em nome do interesse público. Uma das formas de poder de polícia é ali no estabelecimento de regras para a construção no município.
Quando você vai construir sua casa, você não pode construir de qualquer jeito. Você tem que deixar determinado espaço para calçada, você tem que deixar determinada área como área verde. Então, a gente vai ver que todas essas regras elas foram impostas pela administração. A administração pública, quando fez um ato normativo que regulamentasse a construção no município, ela não perguntou: você, proprietário desse terreno, você concorda com essas regras aqui que eu estou colocando, de que a calçada tem que ter pelo menos 2 metros? Não. Ela decidiu, ela impôs, isso tornou uma obrigação para aquele proprietário privado. É isso que é o atributo imperatividade do ato administrativo. É essa possibilidade de impor obrigações às partes, mesmo sem o consentimento, correto? Bom, além da imperatividade se constituir na possibilidade de impor essas obrigações, isso significa também que essas obrigações elas podem ser efetivamente fiscalizadas pela administração e elas podem também ser eventual desrespeito a essas normas da administração, elas podem ser penalizadas pela própria administração, correto? Então, se a administração não só não precisa da sua concordância para estabelecer regras de construção no seu município, como se você não obedecer isso, a administração pode fiscalizar o cumprimento dessas regras e ela pode aplicar multas contra você, correto? Bom, aí a gente vai passar aqui para o próximo atributo do ato administrativo, que é a autoexecutoriedade. Essa aqui é o atributo mais intenso do ato administrativo. E é por isso que ele vai acontecer somente quando houver expressa previsão legal ou quando for um caso absolutamente emergencial. Se a lei não fala nada e é uma situação regular, o ato não vai ser autoexecutável. Se, por outro lado, a lei diretamente previu a possibilidade de atribuiu a esse ato a autoexecutoriedade, aí sim a gente vai falar, né, nesse atributo. E afinal, o que é autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é o poder de tomar medidas concretas e materiais para fazer, independentemente de autorização judicial ou consentimento do administrado. Como assim? Eu não entendi. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que na fiscalização de trânsito, que eu já dei várias vezes como exemplo para você. Você parou em um local proibido. Aqui a gente vai ver, em primeiro momento, o atributo imperatividade. A administração determinou, independentemente do consentimento de qualquer pessoa, ela determinou que naquela rua não era possível estacionar. Isso é o atributo da imperatividade. A administração também, em razão desse mesmo atributo, pode fiscalizar privados para ver se eles estão efetivamente observando essas regras de trânsito. Então, ela pode fiscalizar se você parou lá. Ela pode aplicar penalidades a você. Então, se você parou em local proibido, ela vai lavrar uma multa. Mas aí, eventualmente, a gente vai se lembrar da autoexecutoriedade. A lei permite que a autoridade de trânsito, ela também faça a remoção desse veículo. Como assim, professor? A autoridade de trânsito, quando você para em um local proibido, ela não só vai poder aplicar multa, ela vai poder guinchar o seu carro. É isso que é a autoexecutoriedade. Ela vai tomar medidas concretas e materiais. Ela vai pegar um guincho, vai puxar o seu carro na marra e levar ele lá para o pátio do Detran. Ela tomou atos materiais concretos para garantir a efetiva execução, o efetivo cumprimento de um determinado ato administrativo, correto? Quer outro exemplo? Quando eu vou fiscalizar produtos que são vendidos de forma irregular. Os produtos alimentícios, eles têm uma data de validade, não tem? Tem. Se eles já venceram, esses alimentos, eles podem ser apreendidos pela autoridade.
Então, a autoridade ali, ela não só impõe a impossibilidade de comercialização de produtos vencidos, ela não só pode fiscalizar, ela não só pode aplicar multa por vender produtos vencidos, mas ela vai poder apreender aqueles bens, aqueles alimentos que já estão vencidos, como uma forma de autoexecutoriedade do ato administrativo, correto? Então, é exatamente isso que a gente entende por autoexecutoriedade como um atributo de um ato administrativo. Lembrando, a autoexecutoriedade ela vai ser sempre um ato que vai ser um atributo que depende da previsão expressa de lei ou depende de uma situação emergencial, correto? E aí, a gente vai agora para a classificação dos atos administrativos. E aí, a doutrina, cada doutrinador traz uma divisão, uma classificação dos atos administrativos. Existem inúmeras classificações. Cada doutrinador traz a sua forma de ver a classificação desses atos. E aqui a gente vai trazer as principais, de forma bem rápida. Se você quer estudar isso a fundo, você pega a sua doutrina, você pega mais de uma doutrina, você vai ver que você vai passar um ano estudando só as diferentes classificações dos atos. Aqui a gente vai estudar as mais importantes para a sua prova de exame da ordem. E aqui, então, a gente vai ter em relação à formação do ato administrativo. Ele pode ser um ato administrativo simples, composto ou complexo em relação à sua formação. Isso significa que a autoridade, na formação, leia-se aí, qual é a autoridade que criou esse ato. Um ato, eventualmente, ele pode ser expedido por uma única autoridade. O governador, sozinho, expediu um decreto. Ele decidiu isso sozinho. O decreto é um ato simples. É só o governador que decide. Mas é possível, alguns atos, eles demandam a participação de mais de um agente ou mais de um órgão. Aqui eu faço a ressalva para vocês que um ato simples pode ser tomado por uma decisão colegiada. Existem decisões administrativas que elas são decididas por um único órgão, mas esse órgão é composto por vários membros que vão decidir votando ali. Mas é um único órgão que emitiu o ato, então ele vai ser simples. Mas alguns atos vão precisar de vários órgãos se manifestando para que o ato se complete, para que ele seja formado de forma válida. E aí, a gente vai ver que tanto os atos compostos como os complexos, eles vão ter mais de a vontade de mais de um órgão, a manifestação de mais de um órgão. Se os dois têm mais de um órgão, qual a diferença entre um e outro? O composto vai ser um ato que ele decorre da decisão de dois órgãos, de duas vontades, e essas duas vontades, elas são independentes. Nos atos complexos, a gente vai ter uma vontade principal, um órgão vai decidir, e um segundo órgão, ele vai ter que aperfeiçoar aquele ato. Mas a gente tem uma vontade aí que a gente pode dizer simplesmente acessória. Imagine que a lei preveja que determinado ato é de competência do ministro de Estado, mas que esse ato dependa do registro de outro departamento. Então a gente vai ter um ato complexo. A decisão, o núcleo da decisão, foi lá do ministro de Estado. Só que para se aperfeiçoar esse ato vai ter que ser registrado em outro órgão, correto? A gente tem uma segunda vontade. O ato ele só vai ser concluído após um registro dessa segunda autoridade, mas essa é uma vontade acessória, é um ato acessório para a formação desse ato administrativo. Então, a gente já viu em relação à formação, a gente vai ver em relação aos efeitos, eles podem ser constitutivos quando eles criam direitos, eles podem ser declaratórios quando eles não criam direitos. Os direitos já existem, mas este ato ele vai tornar de conhecimento de todos, vai comprovar a existência prévia desse direito. E a gente vai ter os enunciativos, que são atos que vão criar regras gerais, são atos normativos que vão enunciar a todos
a essas determinadas regras sem criar diretamente obrigações para alguma pessoa específica. Eles são gerais e enunciativos. A gente vai ver também que os atos eles podem ser classificados quanto à imperatividade. A imperatividade ela é um atributo do ato administrativo, como eu falei com vocês, mas a administração tem atos que efetivamente sejam de império. Atos administrativos efetivamente são atos de império, mas tem alguns atos que eles vão ser de simples gestão. Ali a administração ela não vai estar impondo, ela não vai estar em um patamar elevado face o administrado. A administração vai estar no mesmo nível e ali a administração não decide, não impõe. Ela concorda com o privado, os dois estão no mesmo patamar e eles vão fazer atos de gestão. E a gente vai falar também em atos de expediente, que são aqueles atos que não têm um verdadeiro conteúdo decisório, eles são apenas simples decisões de andamento processual da administração. Então, quando algum servidor pratica um despacho remetendo o processo a outro órgão, a outro servidor, esse ato ele não tem verdadeiro conteúdo decisório, ele é um ato de mero expediente. Bom, e aqui a gente passa para, já próximo de encerrar a nossa aula, a gente vai falar sobre a extinção do ato administrativo. O ato administrativo, ele surge, ele é criado, a gente aprendeu isso até o momento, mas eventualmente ele vai encontrar o seu fim. Esse ato administrativo, ele pode encontrar o seu fim natural. Por exemplo, o advento do termo, o advento da condição. O ato administrativo foi expedido falando que ele teria validade até o dia 10 de determinado mês. Passou esse dia 10 de determinado mês, ele se extinguiu, ele já se esgotou, ele já se exauriu. Mas essa então é uma forma de extinção do ato administrativo. Mas tem algumas formas de extinção que elas são muito importantes para o nosso estudo do exame de ordem. E elas vão ser essas 4 formas aqui de extinção do ato. Eu vou começar de baixo para cima, porque a primeira vai ser a caducidade, ela é mais simples. O que é a caducidade? Existe um determinado ato administrativo. Aquele ato administrativo, ele era plenamente válido, ele era perfeitamente legal. Mas depois que esse ato administrativo ele foi expedido, muito tempo depois veio veio uma nova lei. E essa nova lei tornou aquele ato administrativo anterior, até então válido, ele passou a ser ilegal. Ele já não está mais conforme a nova lei. Nesse caso, aquele ato administrativo ele vai ser caduco. Por quê? A nova lei tornou ele ilegal. É isso que a gente vai falar em caducidade. A gente também vai falar em cassação. Alguns atos administrativos, eles vão ser expedidos de forma condicionada. Olha, a administração toma aquela decisão desde que o alvo desse ato administrativo realize determinada atividade, ela cumpra determinada condição. Se esse ato administrativo ele é expedido, mas depois o administrado, o beneficiário desse ato, ele deixa de cumprir as condicionantes, aí esse ato ele vai ser extinto, ele vai ser cassado por falta de cumprimento das condicionantes. O exemplo mais típico disso é um ato, uma licença. A licença é um ato que autoriza determinado agente privado a realizar uma atividade. Essa licença, muitas vezes, ela é feita de forma condicionada. Uma licença ambiental. Você pode explorar aquela atividade econômica, desde que você instale filtros para que o seu poluente ele não vá cair no rio e poluir os rios. Então, a condição é, autorizo desde que seja instalado um filtro que retire as impurezas decorrentes daquela atividade. Essa licença ela é expedida, mas ao longo do tempo
o empreendedor, ele deixa de cumprir com aquela condicionante. Ele tira ali o filtro. Ah, aquele filtro é muito caro, eu não vou colocar não. Quando a administração perceber que ele deixou de cumprir com a condicionante, ela vai cassar aquela licença. Correto? Bom, e agora a gente vai para as outras duas formas de extinção do ato administrativo, e essas duas são as mais importantes, sem sombra de dúvidas. Essa aqui já caiu algumas vezes no exame de ordem, mas essas duas aqui eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma questão que vai, direto ou indiretamente, exigir o conhecimento da anulação ou da revogação. O que é a anulação? A anulação é a extinção do ato em decorrência da ilegalidade desse ato. O ato ofende a lei. Então, esse ato, ele é eivado de um vício de legalidade e ele deverá ser anulado, correto? A revogação, por sua vez, é a extinção de um ato, não porque ele é ilegal, mas porque ele deixou de ser conveniente, ele deixou de ser oportuno. E aqui, então, a gente vai se lembrar que a anulação, ela envolve legalidade. A revogação envolve a análise de um mérito administrativo, de uma conveniência e de uma oportunidade. Envolvendo conveniência e oportunidade, a revogação, ela vai acontecer sempre nos atos discricionários. Se um ato é totalmente vinculado, não tem espaço para análise de conveniência e oportunidade, então não há espaço para revogação. Agora, se um ato, seja ele discricionário ou vinculado, ele pode ser sujeito à anulação. Por quê? Eventualmente, esse ato ele vai ter uma infração à lei, ele vai ofender a lei, e aí ele deve ser extinto. Correto? Na mesma linha, a anulação, ela vai poder ser decretada não só pela própria administração, quando a administração percebe que aquele ato que ela mesma emitiu, ela ofende a lei, a administração pode anular esse ato. Mas também o poder judiciário, o juiz, o desembargador, o ministro de tribunal, vai poder anular aquele ato, porque o Poder Judiciário faz controle de legalidade, então ele vai poder revogar, vai poder anular, não confunda, ele vai poder anular um ato administrativo. Por outro lado, a revogação não vai ser feita nunca pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não analisa conveniência e oportunidade de nenhum ato. Logo, se a revogação é a extinção de um ato por ele não ser mais oportuno e não ser mais conveniente, jamais o Poder Judiciário vai poder revogar um ato. E isso despenca na prova da OAB. O que vai falar lá e vai estar uma assertiva e falar: o juiz determinou a revogação do ato administrativo. Isso está errado. Poder Judiciário, juiz, não revoga. Poder Judiciário só anula. E a administração pode revogar? Pode. A administração pode anular um ato? Pode também, certo? E aí, a gente vai lembrar, mais uma vez, outra diferença entre a anulação e a revogação. A anulação se refere a um ato que foi expedido em contrariedade com a lei. Quando se anula esse ato, essa anulação, salvo decisão em contrário, essa anulação vai ser com efeitos ex tunc. Esse ato, ele foi, desde o início, ilegal e, portanto, os efeitos dessa anulação vão retroagir à data da expedição desse ato. A revogação, não. A revogação, ela vai ter efeito ex nunc. A partir do momento que eu considerei que esse ato não é mais oportuno e não é mais conveniente, aí sim, esse ato vai deixar de surtir efeitos. Mas os efeitos anteriores, eles são válidos, correto? Então, essa é a principal diferença entre a revogação e a anulação. Muito importante para a sua prova, não se esqueça dela. Correto? Vamos passar, então, para nosso último slide, que vai tratar da autotutela. Que é a autotutela? É um poder que a administração tem em anular e revogar os seus próprios atos.
Significa que a administração ela não precisa se socorrer ao Poder Judiciário, eventualmente, para falar que determinado ato ele é ilegal. Se ela viu que determinado ato é contrário à lei, ela tem o poder, dever de diretamente, independentemente da manifestação do Poder Judiciário, falar que aquele ato é ilegal e acabar com aquele ato, extinguir o ato administrativo, certo? Ah, mas isso onde foi previsto? Uma das previsões do poder de autotutela foi prevista pelo próprio Supremo Tribunal Federal através de uma súmula. Essa súmula diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, o que é autotutela? É o poder da administração em anular os seus atos considerados ilegais e revogar os atos que ela considere inoportunos ou inconvenientes. Correto? É um poder típico do direito administrativo. E ainda aqui, dentro da autotutela, a gente vai se lembrar que a anulação e a revogação dos atos da administração, elas devem acontecer em um prazo. A administração não pode, depois de muito tempo da expedição desse ato, falar, não, ele era ilegal, vamos desfazer aquele ato. A lei determina que o poder de autotutela deve ser exercido no prazo de 5 anos da expedição do ato. Então, após esses 5 anos, não vai ter mais autotutela da administração, correto? Então, a autotutela tem esse prazo decadencial, na verdade, melhor dizendo, existe um prazo decadencial para que no prazo de 5 anos ela declare ilegal ou inconveniente aquele ato que traz algum benefício para o privado. Então, eu concedi uma licença ao privado, eu, administração pública, a administração pública emitiu essa licença é beneficiária ao privado, o privado exerceu aquele empreendimento, só que depois de muito tempo a administração fala, não, aquele ato é ilegal. Olha, passou 5 anos, esse é um ato que me beneficia, eu, agente privado, eu que sou o titular da licença, então eu já realizei aquele ato, você demorou mais de 5 anos e agora você não pode anular esse ato. Passou o prazo de 5 anos, correto? Então, aqui a gente vai ter que se lembrar sobre este prazo decadencial da anulação do ato administrativo. Existe o poder de autotutela, que significa que a administração pode anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes ou oportunos, mas essa autotutela deve ser exercida num prazo de 5 anos pela administração, certo? Então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. A gente aprendeu sobre poderes da administração, sobre atos administrativos, sobre discricionariedade, sobre revogação, sobre vinculação, sobre anulação dos atos administrativos. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente teve muito conteúdo em uma aula só, mas aqui é correria porque a gente tem 90 dias até você ter estudado toda a matéria e estar pronto para o seu exame de ordem. Bons estudos para você e até a nossa próxima aula de Direito Administrativo.